Olá, irmãos, graça e paz. Como é bom estarmos juntos novamente. Aqui estamos bem. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que vocês estejam fazendo as lições e estudando a palavra de Deus aí nesse período onde não estamos nos encontrando. Hoje a lição fala de um tempo bem bacana, fala sobre liderança, fala de um padrão para uma liderança aprovada. E talvez você possa se perguntar, Ricardo, mas liderança, eu não sou líder, estou começando a minha carreira cristã agora, sou novo na fé, então eu acho que essa lição, de repente, ela não seja para mim. Esses textos, eles são direcionados para líderes, para os pastores, então talvez você possa estar pensando que isso não tenha a ver com você. Mas eu quero te dizer que esses textos, esse tema, eles realmente foram pregados, falados para líderes e para pastores, mas esses temas também são para mim e para você, que não somos pastores, mas eu quero te dizer que você provavelmente é um líder. Sim, provavelmente você é um líder na sua casa, você é um líder na sua comunidade, perante a sua vizinhança, talvez você seja um líder na sua escola, na sua faculdade, talvez você nem saiba disso, talvez você nem tenha percebido. Mas quando as pessoas se aproximam de você, elas procuram você, talvez você seja um exemplo para pessoas que estão à sua volta. Talvez você seja um líder dentro da sua família. Quase sempre nós somos exemplos para alguém, para uma pessoa. E a grande questão é que precisamos ser bons exemplos. Precisamos ser exemplos de Deus, né, que demonstram o caráter de Deus. E essa palavra, esse estudo é para mim e é para você. Eu tenho certeza de que isso aqui, de que esses textos são para vocês. Nós vamos orar nesse momento, antes de fazer a leitura da palavra de Deus. Eu te convido a fechar seus olhos nesse momento. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse momento que temos. Muito obrigado pela sua palavra, que ela é viva e é eficaz. A cada vez que a gente lê, ó Pai, cada vez que a gente se relaciona com o Senhor, a gente aprende um pouco mais. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar fortalecendo a vida do meu irmão, da minha irmã, para que eles possam caminhar firmes nessa vida, nesse tempo que nós temos aqui na terra. E que possamos ser bons exemplos, exemplos que venham alegrar o seu coração, exemplos que venham refletir a sua presença, o seu senhorio. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus queridos, os textos que estão na revista, eu não sei se você leu todos, né? Não sei se você fez a sua revista diariamente, mas os textos, eles nos ensinaram muito durante essa semana. E eu quero ler agora com vocês o capítulo 5 da primeira epístola de Pedro. Nós vamos ler capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Se você puder, abra sua Bíblia aí para a gente fazer a leitura. Na minha versão está assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, que sou também participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, a não ser voluntariamente, não por torpe ganância, mas sim de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de bom exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor,
vós recebereis a coroa incorruptível de glória. Amém. Essa é a palavra do nosso Senhor. O apóstolo Pedro aqui, ele está dando orientações para os líderes, para os pastores, para que eles estivessem firmes com o Senhor e para que eles pudessem agir com responsabilidade com aqueles irmãos que naquela época precisavam das orientações e socorro. O apóstolo Pedro, ele orientava aos líderes que eles precisavam auxiliar as suas ovelhas. E nós lemos aqui que o apóstolo Pedro, ele fala da sua experiência como presbítero, como pastor. Ele usa dessa experiência e fala para os líderes que eles deveriam apacentar o rebanho de Deus pregando a cruz. Esses ensinamentos, essas orientações, o apóstolo Pedro deixou para aqueles pastores, para aqueles líderes, mas essas orientações são para os dias atuais. Essas orientações são para os líderes de hoje, são para os pastores de hoje. E infelizmente a gente tem visto, essa semana então a gente viu tanta coisa acontecer no meio evangélico, que olha, só Deus mesmo. A gente vê tantas pessoas falando em nome de Deus, mas por trás há coisas como o que nós lemos aqui, ganância, né? Coisas que não são do próprio Deus. Então o apóstolo Pedro, ele estava orientando esses pastores, orientando esses líderes. E essa orientação para esses pastores, para esses líderes, são para agora, são para os dias de hoje. E eu quero dizer para você que essas orientações também são para a gente. Como eu disse, pessoas se aproximam da gente, né? E elas querem e precisam de orientações. E não só os pastores e líderes têm essa responsabilidade. O autor na revista, ele fala sobre uma nobre missão. E eu e você somos convocados a essa nobre missão. Como assim, Ricardo? Sim, nós somos convocados a falar de Jesus. Não é apenas responsabilidade do pastor, dos líderes da igreja falar de Jesus. Você que está começando no evangelho agora, também tem essa responsabilidade. A palavra de Deus, lá em Mateus 28, Mateus 28, versículo 19 e 20, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Portanto, ide e fazei discípulo. Esse ide não é só para os pastores, não é só para os líderes da nossa igreja, da Igreja Batista do Rio Grande. Esse ide é para mim e para você. Então, nós somos convocados para uma nobre missão. Aqui, o versículo 2 diz assim, ó: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, a não ser voluntariamente. Às vezes, irmãos, no nosso dia a dia, às vezes você, no seu trabalho, na sua escola ou em casa, você tem uma oportunidade, às vezes, de falar de Jesus verbalmente, lendo um texto bíblico, né, pregando diretamente de Jesus, ou você pode ir pregando de Jesus com a sua vida diária, dentro de casa, né? Você tem essa liberdade, Cristo nos dá a liberdade de falar dele, de glorificar o nome dele, falando da presença dele e cuidando de pessoas. Não só os pastores têm a responsabilidade de cuidar de pessoas. Eu e você também temos a responsabilidade de cuidar de pessoas. Pastorear é cuidar de pessoas. Às vezes, quando a gente dá uma atenção, ouve, dá um abraço, dá uma palavra, ou ajuda, quem sabe financeiramente,
Você pode ajudar provendo um alimento para uma pessoa, você está pastoreando, você está cuidando de pessoas. E é você mesmo, sou eu mesmo, nós podemos fazer isso, né? E eu acredito que pessoas têm se achegado até você para que você possa zelar por elas, cuidar delas. Então, eu e você, nós temos uma nobre missão pela frente, que é falar do nosso Senhor. Outro ponto importante que o autor traz aqui para a gente, para termos esse padrão para uma liderança aprovada, é que precisamos ter motivação e disposição em nossa vida cristã. O apóstolo Pedro, ele escreve aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, eu vou ler aqui a primeira parte e a segunda, mas eu quero frisar a segunda parte desse versículo. Ele diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, a não ser voluntariamente. A segunda parte, não por torpe ganância, mas sim de ânimo pronto. Ele aqui chama a atenção para que esses pastores, eles não tenham a motivação errada em seus corações para que possam pastorear pessoas. Para que eles não tenham, por exemplo, ganância em seu coração, em sua vida, a respeito da vida financeira, a respeito do cuidado, a respeito do salário e tudo mais. Então, o apóstolo Pedro aqui dá essa orientação aos pastores, porque o pastor ele não deve servir a Deus por conta da recompensa. O pastor não pode servir a Deus pelo seu salário, pelo seu pagamento. O pastor não pode servir a Deus pelo seu status, para dizer que é um pastor. Mas o servo do Senhor, o pastor, ele precisa servir ao Senhor de boa vontade, com o coração aberto, disposto. E isso vale para a gente também. Nós devemos servir ao Senhor de coração sincero. A gente não deve servir ao Senhor pelo prestígio. Existem pessoas que, infelizmente, servem ao Senhor, estão na igreja buscando o poder. Nós não podemos ser assim. Essa palavra dita para os pastores aqui serve para a gente. A gente não pode servir ao Senhor pensando na autopromoção, em dizer, eu estou lá na igreja, eu acho legal, eu acho bacana para me promover, dizer que eu sou cristão. Não. Nós precisamos servir ao Senhor com zelo, com alegria, de coração sincero e com amor. Então, para que a gente possa estar nesse padrão de vida cristã, num padrão de liderança, num padrão que a gente possa ser exemplo para o próximo, para aquele que estão à nossa volta, nós temos que ter a motivação certa em nosso coração, que é servir ao Senhor com amor, com alegria e com zelo. Último ponto aqui que o autor traz para a gente, isso é muito interessante, é que existe uma recompensa. Nós receberemos uma recompensa. E essa recompensa não é uma recompensa passageira, mas é uma recompensa que é permanente. Nos dias de hoje, as pessoas estão buscando as recompensas em todo o tempo, mas é aquilo que é passageiro. E o apóstolo Pedro aqui fala que a recompensa desses homens, desses pastores, desses líderes, seria uma recompensa permanente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: e quando aparecer o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar a arrebatar a sua igreja, vós
recebereis a coroa incorruptível de glória. Então, eles, aqui, ele está se referindo aos pastores, que eles iriam receber a coroa da vitória quando o sumo sacerdote voltar na terra, que é o nosso Senhor. Eu não sei quantos irmãos já assistiram filmes onde existiam aquelas competições gregas e no final, sempre no final, os ganhadores eles recebiam aquelas coroas, né? E aquelas coroas elas vinham revestidas, elas eram confeccionadas de era ou murta, né? Aquelas ervas. E aquilo era colocado na cabeça do ganhador e ali ele recebeu a coroa. Mas aquela coroa que ele recebeu não é uma coroa permanente. Aquela coroa é uma coroa passageira, que logo aquilo iria murchar e aquilo ia morrer. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui para a gente é que nós receberemos a coroa permanente, que é a coroa da vitória, que é a coroa da vida. E para isso nós temos que permanecer nesse desafio, nessa vida que a gente vive aqui. A gente tem que perseverar, sabendo que o nosso Senhor, ele é que ele é fiel, E para sermos aprovados, nós precisamos caminhar na nossa carreira seguindo esse exemplo, seguindo o exemplo de Cristo. Deus ele entrega nas mãos dos pastores o seu rebanho. O rebanho não é dos pastores, o rebanho é do Senhor. Ele entrega para que os pastores eles possam cuidar com amor, com carinho, com proteção. Os pastores precisam caminhar com as suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas, caminhando com elas pelos pastos verdejantes. E todo aquele que desenvolve o seu chamado, desenvolve a sua caminhada, a sua carreira com zelo, esse vai receber a recompensa garantida, que é a coroa da vitória. Portanto, meus irmãos, precisamos ser obedientes ao nosso Senhor. Nós precisamos fugir do pecado, fugir mesmo. Nós precisamos amar o nosso próximo, precisamos zelar pelo nosso próximo. Se alguém vier à sua frente te pedir ajuda, seja você aquele que vai cuidar com zelo dessa pessoa, mesmo você não exercendo um cargo na igreja, mas seja uma pessoa que pode abençoar o próximo. Nós precisamos sempre fazer o ID de Jesus Cristo, que é o que ele nos convoca a fazer, somos comissionados a fazer. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa nossa caminhada, que vocês todos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se algo não ficou claro, podem falar comigo, podem falar com a irmã Marcilane, que será um prazer poder falar com vocês, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por esse momento. E mais uma vez eu quero te pedir pela vida dos meus amados irmãos, que o Senhor possa os conduzir, que o Senhor possa ser o pastor que vai conduzi-los pelo caminho, pelo pasto verdejante. Muito obrigado por tudo. Eu te oro em nome de Jesus Cristo. Amém.